Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o canal Café do Escritor e eu tô aqui para falar sobre coisas muito interessantes para você que pensa em publicar um livro. Eu imagino você pensando aí, nossa, como é que eu vou publicar o meu livro? Já estou em tantas páginas escritas, ou já terminei o meu livro, ou então eu tenho ideia de publicar um livro, eu tenho as ideias na cabeça, mas eu fico imaginando como é que eu vou publicar o meu livro lá na frente. Então, hoje eu quero falar para você como você pode publicar um livro mesmo se você não tiver dinheiro para isso. Então são dicas muito práticas, muito diretas, mas que eu tenho certeza que vão ajudar você a planejar esse projeto, esse livro que você está fazendo, para que você já vislumbre ou já possa realizar esse teu sonho. Eu vejo muitos escritores ou pessoas que começam a escrever e ficam nessa angústia, nossa, mas como eu vou conseguir fazer com que o meu livro seja publicado? Como que eu faço para que ele chegue até o leitor? Porque são muitas etapas, eu entendo um pouco da escrita, eu estou escrevendo, estou aprendendo, estou me esforçando para que esse livro aconteça, mas tem etapas lá na frente que, infelizmente, eu não conheço. Então, se essa é a sua maneira de pensar, eu quero te ajudar hoje a esclarecer algumas coisas nesse sentido. Então, vamos começar do começo. O mais importante aqui, em relação ao livro como um todo, em relação à publicação, o mais importante é o texto. Você tem que ter um texto muito bom, muito bem escrito, muito bem corrigido, muito bem estruturado, para que você transforme isso em um livro. Muitas pessoas têm a ideia de que escreve o seu texto uma vez só, e esse texto então está pronto, e agora é se preocupar com a capa, é se preocupar com a diagramação, se preocupar com a impressão ou o lançamento desse livro. Mas calma, tem coisas muito importantes que vêm antes, que são relacionadas ao texto. Então, o texto é a base. Se você não tiver um texto bem feito, bem estruturado, não adianta nada você ter uma capa bonita, não adianta nada você investir em outros eventos, em lançamento, ou seja o que for. Se o teu texto for ruim, você não vai conseguir vender esse livro. Então, como a gente tem um bom texto? Primeiramente, você tem que escrever da melhor forma possível, aquilo tudo que você aprendeu, tudo que você quer comunicar. Se for uma ficção, a tua narrativa ela tem que estar muito bem estruturada, ela tem que ter um começo, um meio, um fim, ela tem que ser coerente. Se for uma não ficção, o assunto que você vai tratar, você tem que tratar com uma certa autoridade, você tem que trazer novidades. São aspectos que eu até já abordei em outros vídeos, que talvez você já tenha ouvido falar. Eu não vou entrar muito nesse assunto aqui, mas quando você tem o teu texto, independentemente do gênero que você está escrevendo, a partir do momento que você terminou esse texto, a primeira escrita, você tem que ler esse texto inteiro, fazer a reescrita, tudo aquilo que você acha que não funcionou, você tem que ajustar. Então você mesma, como escritor, como escritora, consegue ter esse feeling, consegue perceber aquilo que não deu certo e faz essas mudanças. Pois bem, isso já teve uma escrita e teve uma reescrita. O passo seguinte é você passar para uma outra pessoa. Então, essa outra pessoa, ela pode ser um amigo, ela pode ser alguém de um grupo que você participa, um grupo de escrita, pode ser um outro escritor, que você vai pedir para que essa pessoa leia e dê a sua opinião sincera. E até indique aspectos onde as coisas não funcionaram ou algum problema que tem o texto. Essa é uma opção gratuita, você faz por amizade, você faz talvez retribuindo um outro favor, uma outra leitura para um outro autor. Então é uma forma fácil e barata de você conseguir ter esse retorno do seu texto e para que a pessoa indique sinceramente onde estão os problemas. Não recomendo você pegar alguém da família, como um pai, mãe, irmão, alguém que gosta muito de você
e simplesmente quer te agradar. Não, a ideia aqui não é agradar, é justamente o contrário, é dizer onde estão os problemas, é apontar, e você como escritor, como escritora, vai ter que entender que isso não é uma questão pessoal, é uma questão em relação à produção do seu texto. Também já falei sobre isso em outro vídeo, para que a gente não entenda isso de uma forma pessoal. Então, estamos falando do texto. Pois bem, uma outra forma de você ter esse retorno é você pagar para alguém, e aí você vai ter que investir alguma coisa, para que a pessoa, um editor, alguma outra pessoa da área, faça uma análise crítica do seu texto. Eu pessoalmente acho que é um bom investimento, porque vai te dar um relatório, dizer exatamente onde estão os problemas e onde você pode focar na sua reescrita. E aí, novamente, após esse feedback, esse retorno, seja de um amigo, seja de um profissional, você vai sentar e vai fazer as correções conforme forem indicadas. Às vezes nem tudo faz sentido, né? Às vezes você não concorda, bom, eu não quero ir por esse caminho, né? Mas é bom você ter em mente a opinião do outro, porque na verdade a escrita, ela, por mais que o escritor trabalhe sozinho, escreva sozinho, mas a escrita é algo coletivo. A sua escrita só vai acontecer quando chegar para o leitor, para os leitores. E de forma coletiva esse texto é absorvido e entendido e cada pessoa vai receber isso de uma forma. Então pense sempre no texto como algo coletivo, algo que precisa ser compartilhado, precisa ser construído em mais mãos, com mais cabeças. Bom, você escreveu, reescreveu, teve um retorno, reescreveu novamente, e aí tem uma outra fase chamada de edição, que é uma fase mais profunda de uma análise crítica. Uma análise, ela vai te dar um relatório, ela vai indicar somente os problemas. Quando um editor, uma pessoa faz uma edição de um texto, ele trabalha efetivamente no texto com o autor ou sem o autor pode entrar num outro momento, porque ele tem que fazer as correções, mas ele trabalha de uma forma muito mais profunda. Então, se você tiver essa condição de alguém fazer essa edição para você, também é muito importante, porque ela justamente vai adequar todos os aspectos que ainda não estão funcionando. Ou mesmo acontece de o escritor ter essa indicação, olha, aqui seria bom fazer dessa forma ou daquela forma, mas chega um momento que eu sei que os escritores eles estão esgotados, eles não conseguem mais produzir, porque já olharam tantas vezes aquele texto, então precisa da ajuda de alguém de fora de uma forma mais efetiva. E esse é o trabalho de edição, é fazer essa leitura e verificar se aquela Maria da personagem do começo não virou Mariana lá na frente, se aquele personagem que já morreu não aparece vivo lá atrás, se as cenas funcionam dentro da narrativa. Então são vários e vários aspectos que o editor vai verificar para que isso realmente dê certo, que esse texto de ficção como narrativa ou de não ficção como um texto informativo vai transmitir aquilo a que se propõe. E aí vem o aspecto da revisão gramatical e ortográfica. Muita gente pula essa fase, o que é um grande erro. Porque assim, como é que você vai apresentar um texto com erros? Eu costumo pegar, eu compro muito e-book, e eu costumo pegar muito e-book com erros, sem acentuação, com problema de vírgulas, problema de pontuação, enfim, tem todo tipo de erro. Mas isso diminui o texto, isso deixa o texto menor, uma qualidade menor. Então, novamente, peça para aquele amigo que fez letras, né? E peça para que ele corrija o seu texto. Essa é uma outra fase, porque nas fases anteriores a gente não olha a parte gramatical e ortográfica, porque a gente está concentrado no texto. Então agora sim, a gente não olha mais a construção do texto, a estrutura do texto, mas olha esses aspectos gramaticais e ortográficos, que são essenciais. Se você puder, você pode contratar um revisor para fazer esse trabalho, o que também vai deixar o teu texto bem mais profissional. Mas alguma coisa você tem que fazer, ou seja um amigo, ou seja um profissional. Não deixe o seu texto somente do jeito que está, porque se passar erros, aí o teu texto fica muito comprometido.
Chegamos na parte do design. O que é o design? Design é o desenho do livro. Pode ser a diagramação, pode ser a capa. Então, se você vai trabalhar num e-book, você tem opções gratuitas, tem os próprios sites onde você pode publicar, que eu já vou falar sobre isso, que oferecem ferramentas para você fazer esse design. Então, você mesmo pode fazer. A mesma coisa para capa. Existem sites gratuitos que já trazem layouts mais ou menos preparados que você também pode utilizar. Volto a comentar, um profissional ele vai olhar todos os aspectos desse livro. Então, se você puder pagar um profissional, também vai ter um livro, um design exclusivo de uma forma muito mais trabalhada. Porque o designer ele vai se preocupar, por exemplo, de uma capa, ele não vai se preocupar somente em jogar uma imagem e uma fonte na frente, um título. Ele vai se preocupar com o mercado, com o público, vai se preocupar em que essa capa seja atrativa no primeiro olhar. Então, assim, passou na frente da prateleira, já tem que enxergar, da prateleira ou do site, já tem que chamar atenção. Então, são muitos aspectos que um profissional vai pensar na hora de fazer uma capa. Mas, se você não puder contar com essa ajuda, você pode fazer a sua capa de forma gratuita nessas dezenas de sites e opções que a internet oferece. É só dar uma buscadinha que você encontra. E aqui entra também a parte da publicação. Então, se estamos falando de publicação sem custo, em que você não precisa investir dinheiro para publicar o seu livro, eu tenho que falar da publicação da Amazon, que, na minha opinião, é a melhor que tem, porque ela é muito boa, você já deixa o seu livro à venda, você tem essas ferramentas de produção para capa e para miolo também, para que você possa já subir o teu arquivo de uma forma bem estruturada. E é gratuito, você não paga nada. Inclusive sobre a Amazon, eu tenho um vídeo, um tutorial, que eu vou deixar o link aqui abaixo, que explica exatamente como você pode carregar um arquivo, como você pode deixar o seu cadastro preparado para vender os seus livros na Amazon. Então dá uma olhadinha nisso que vai complementar essas informações desse vídeo aqui. E ainda temos a parte do lançamento, da divulgação e da venda. É claro que tudo isso você pode fazer utilizando a internet, as redes sociais, todas as ferramentas que a gente já sabe que podem ser utilizadas para divulgação, para mostrar o seu trabalho, para que você coloque partes desse trabalho lá e, mais importante, você desperte a curiosidade das pessoas. Então não vá vender o seu livro dizendo simplesmente compre o meu livro, compre o meu livro. Não, você tem que despertar a curiosidade das pessoas, elas têm que querer comprar o seu livro e não simplesmente tentar forçar uma venda. E lembre-se, a compra é a consequência de uma relação de confiança. As pessoas conhecem você, confiam em você e elas passam a comprar por causa disso. Então, venda, entre aspas, muito bem o seu livro. Fale muito bem dele, fale sobre o que ele tem que as pessoas podem se interessar. Fale sobre as personagens, sobre a ação, desperte, faça perguntas, desperte essa curiosidade nas pessoas. Eu tenho certeza que as pessoas vão querer comprar. Então, recapitulando, nesse vídeo eu me propus a dar informações a você sobre como você pode publicar o seu livro mesmo sem recursos, mesmo sem dinheiro. Então a primeira coisa é você cuidar do seu texto, que é a parte mais importante, você conseguir pessoas que possam lhe ajudar a melhorar o seu texto, com leituras, também com edição, também com revisão. Na sequência tem a parte do design, são fases que você deve se preocupar em fazer um design bonito, uma capa boa, para carregar o seu livro em locais como a Amazon, por exemplo, onde você vai poder também vender e divulgar o seu livro. Bom, e se o seu livro for um sucesso, e eu tenho certeza que vai ser, você pode pensar na sequência em publicar o seu livro de forma impressa. Claro que esse é um outro processo, você vai ter que
ter outras formas de publicação e também tem um custo envolvido. Mas o importante é que as pessoas comecem a querer o seu livro, que as pessoas se interessem por você, pela sua carreira de escritor ou de escritora. Então assim, não desista na primeira, não pare se simplesmente o seu livro não vendeu nas primeiras horas. Continue a divulgar, eu tenho certeza que aos poucos as pessoas vão conhecer e vão querer comprar o seu livro. É isso, pessoal. Eu espero ter ajudado nessa tarefa de fazer você pensar diferente na questão de publicação, de que é possível sim você publicar mesmo sem ter recursos financeiros e que você pode construir isso, construir a sua carreira. Então sempre pense nisso como uma construção, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.